Boa noite. Você provavelmente já ouviu essa expressão: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para quando crescer jamais se desviar dele. Independente de religião ou qualquer coisa, devemos sempre querer o melhor para os nossos filhos. Mas quando se, na verdade, cria um monstro ao invés de um ser humano? Hoje você vai conhecer a história de João Paulo. João Paulo é filho de Maurício e Dona Marineide. Ambos se conheceram, casaram e tiveram João Paulo. Eles viram que já estavam ali beirando os 30 anos e faltava alegria na casa, a alegria de uma criança. Então os dois resolveram ter um filho. Então Marineide engravidou e teve João Paulo. Nasceu aquela fofurinha, aquela gracinha. E João Paulo brincava dali, brincava daqui. Era uma criança muito espoletinha e levadinha. Era verdade. Mas enchia a casa de alegria. Então o casal combina. Nós vamos criar nosso filho à vontade. Não vamos dar palmadinhas, não vamos botar de castigo, não, vamos deixar ele fazer o que ele quiser. Engano deles, inocência desses pais terem esse tipo de pensamento. Uma certa hora a criança começa a crescer, começa a aprender a falar, e no que aprende a falar, começou a falar um monte de besteira e palavrões, o qual deixavam seus avós, seus tios chocados. E o pai, mosca morta, Zé Banana, achava engraçado. Ah, que bonitinho, quando o filho falava todo tipo de palavrão que ele conhecia, que ele não conhecia. Ah, que bonitinho. Aí os avós falam: ô rapaz, onde você está aprendendo a falar isso? E toda hora o menino mandava aqueles palavrão pesado, e o qual os pais também, que não são santos, provavelmente o ensinavam dentro de casa ou falavam assim em diversas formas. Então o menino foi crescendo e foi crescendo aquela criança mimada, cheia de vontade. O menino odiava ficar na casa dos avós ou na casa do tio. Mauro era o tio, o irmão mais velho de Maurício. Detestava ficar com João Paulo. Falava: ó, teu menino é muito arteiro. Chegou até a dizer coisas pesadas para uma criança. Até que uma vez Mauro também tinha um filho, o qual era primo de João Paulo. E um dia João Paulo quebrou o brinquedo do seu primo. E aí Mauro nunca deu uma pancada no filho, nunca deu. E o filho respeita, totalmente diferente de João Paulo. E ele foi lá e o próprio pai falou: papai, compra outro e tal. E toda hora era uma reclamação diferente. João Paulo era cheio de vontade. Bastava você dar um copo de leite com mais açúcar ou menos açúcar, que ele pegava aquilo e tacava longe. E quando pedia um brinquedo, ele queria porque queria, não sabia ouvir um não. É claro que não tinha esse exemplo dentro de casa, o pai dava tudo. Com 12 anos de idade já tinha sido expulso de todas as escolas. João Paulo era muito arteiro, parecia que tinha, desculpa a expressão que eu vou usar, algo no corpo, algo que ele tinha mania de fazer até brincadeiras até pesadas, principalmente com as meninas. Era um negócio de levantar a saia, arriar as calças e não sei o que, coisas até mais sem vergonhas que eu não posso dizer aqui. João Paulo já tinha sido expulso de vários colégios, levava advertência, nada resolvia, era suspenso até que era expulso das escolas. João Paulo era muito cheio de vontade. E os pais, que não ficavam atrás, o satisfazia. E a desculpa era essa: não, que ele é adolescente, isso é coisa de adolescente. E quando criança é coisa de criança e tal, não, que bonito. Achar tudo. Os pais, Dona Marineide e seu Maurício,
não colocava limite no filho. O filho repetiu de ano pelo menos umas 2 ou 3 vezes até fechar o ensino fundamental, quando já estava para completar seus 17 anos de idade. Então, ele começa ali e tal. Um dia, João Paulo estava na casa dos seus tios, estavam servindo algo a ele, e ele terminou de comer e pediu mais. O tio repreendeu na hora, coisa que o mosca morta do pai não gostou, dizendo que é falta de educação, ficar na casa dos outros pedindo as coisas. E João Paulo era assim. João Paulo era muito entrão, gostava de entrar na cozinha dos outros, já pegava, e o pessoal não dava liberdade para ele, mas ele já saía. Se tinha alguém vendo televisão, ele tomava o controle e mudava de canal para ver o que ele quer. Era assim que ele era. Ele achava que todo mundo tinha que fazer a vontade dele. Era muito mimado, era muito... Só que isso foi durando, foi acabando aos poucos. João Paulo, aos 18 anos de idade, entra para as Forças Armadas. E lá, no quartel, ele achou que seria tratado com os mesmos mimos aqui fora. Mas coisa nenhuma, e até mesmo era muito escorraçado lá dentro. E recebia punições em formas de mais desgaste físico, como fazer mais flexões, dar várias voltas ali no terreno do quartel, entre outras coisas que um soldado fazia. Às vezes ficava no castigo, que eles chamam lá de detenção, entre outras coisas que acontecia ali. Ele não durou muito tempo lá não e saiu. Aqui fora continuou os mesmos mimos, tratava mal as pessoas, ele achava que o mundo girava em torno dele. Tudo tinha que ser do jeito dele, se não fosse do jeito dele não dava. Então João Paulo começou a querer sair de casa a hora que queria, ia na carteira do pai, pegava dinheiro e voltava a hora que ele bem entendia. Não tinha hora para chegar em casa e era por aí, fazendo todo quanto é tipo de besteira possível. João Paulo já tinha se metido em várias confusões. João Paulo já tinha engravidado meninas e não assumiu. Até que um dia João Paulo começou a pegar dinheiro escondido dos pais para fumar, fazer aquela porcariada toda que você já conhece. E ele foi lá e ia, trocava dinheiro por todo quanto é tipo daquelas coisas. E era dali, dava uma... Até que uma vez ele se envolveu com uma menina, dali mesmo do movimento. Mas ela era irmã do chefe do tráfico. E o que aconteceu? Se envolveu com ela, foi para lá, foi para cá. E também ele chegou a engravidar. Só que ele quis fazer a mesma coisa que ele fez com as outras. Sair de fininho e não assumir a criança. Então o chefão ficou sabendo. E ele, mimado como sempre, começou a querer se engrandecer para cima do chefão. E falar, e chegou a dizer até coisas até pesadas. E falar, ó, eu faço quando eu quiser, eu faço o que eu quiser. Eu fiz, eu não sei o que, aconteci. Até que o chefão fala, pera lá, cerca e faz uma roda aí. Estava cercado vários homens em volta deles. E ali ele perdeu a sua vida. João Paulo é assassinado aos 24 anos de idade. Achou que ali também o tráfico era como seu mundinho que girava ao seu redor, e não era. João Paulo foi morto ali mesmo, de várias maneiras, de vários jeitos, que eu não vou contar por causa da plataforma. Ele achou que ali também o mundo girava em torno de si, e não foi bem assim, e perdeu a sua vida por querer se meter com pessoa que ele achava que ele podia se meter, e não foi bem assim. Ele perdeu sua vida, e no enterro seus pais choravam muito e recebia sermão de tudo quanto é lado. Olha, isso aí culpado são vocês
A culpa é de vocês, da criação que você deu para esse menino. Se você tivesse dado limite, isso aí não tinha acontecido. E era toda hora. Eu ouvia da sogra, ouvia do sogro, do sobrinho, de não sei quem. Todo mundo dizia a mesma coisa. Isso aí é a culpa da tua criação. Nem no enterro deram paz ali aos genitores de João Paulo, que choraram e enterraram seu filho. Fala pessoal, belezoca? Aqui quem tá falando é o Carlos Blanco. Gente, isso é muito sério. Cuidado como você cria seu filho. Por um lado, é bom tratar as crianças com carinho, com respeito, com admiração, mas por outro lado, a gente tem que ter autoridade. E ali, a gente via uma autoridade totalmente frouxa, inexistente. Porque quando você deixa seu filho fazer o que der na telha, o que acontece? Ele vai achar que o mundo lá fora é assim. E uma criança dessa que foi mimada, ela sofre lá fora. Até que acontece isso daí que aconteceu. Então, muito cuidado, saiba impor limite. Mas é claro, você também não vai ser aquele ditador. Não, vai ter que fazer o que eu quero. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é assim. Mas a gente viu aqui uma autoridade totalmente frouxa, que deixava o filho fazer o que quer. E aí aconteceu assim, geralmente crianças assim mimadas, elas não gostam de ficar com pessoas que têm aquele tipo de educação mais rígida. Por quê? Ele acha que lá fora as coisas é igual à sua casa e não é. Infelizmente não é. E aconteceu isso daí que a gente viu. Ele perdeu a vida, achou que lá no mundo, lá no tráfico, nas coisas erradas, era igualzinho, ele ia poder fazer o que quer, e não foi bem assim. Ele se envolveu com a irmã, né, do chefe do tráfico e achou que ele ia engravidar ela e ficar por isso, mas aí ele mexeu com a pessoa errada, que infelizmente não perdoou o que ele fez e infelizmente ele perdeu a vida. Gente, cuidado, mais limite. Bote limite nos seus filhos. Não sai dando tudo o que quer, não. Mostre para ele que as coisas têm preço, as coisas têm custo, as coisas têm que ser conquistadas. Porque se for assim, você cria um monstro. E ele sofre quando vai para um lugar onde tem que cumprir regra, como é a escola, lá o exército, as forças armadas, quando faz 18 anos, sofre muito. E assim acontece. Então, muito cuidado. Saiba educar melhor os seus filhos, que eles vão ser excelentes pessoas no futuro. E você vai estar lá. Mesmo que se ele não for obediente a você pelo menos, mesmo se ele não fizer algo errado, depois dos 18 anos você vai entender que pelo menos você fez sua parte. Só que esses pais não, esses pais faltaram nisso daí, de colocar limite nos seus filhos, no seu filho. Bem, comenta aqui essa história, o que você achou disso daí, se realmente crianças mimadas têm exatamente esse mesmo fim ou outro tipo quando crescem. Comenta aqui embaixo se você já conheceu uma pessoa assim, que era mimado, chato, irritante, que era cheio de vontade. Esse é o e-mail para você enviar a sua história, não é contra adulto, nem coisa parecida. Esse e-mail aqui em cima. Abração aí Maria Blaia, Priscila Sansi, Pastora Wanda Lúcia, todos, né? Que aqui, Silvia Martins, Sacerdote Pedro, todos. Fiquem com Deus. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, entre outro mais é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.